Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai conversar basicamente sobre o papel do gestor. O que é um gestor, o que faz um gestor, qual que é o papel dele, não só numa empresa como na sociedade como num todo. Antes de começar a assistir esse vídeo, curte o canal, se inscreva, divulgue para sua família, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, onde você quiser, certo? Peço desculpa que ainda estou começando o canal, não tenho como fazer edição de vídeo, não tenho como ter equipamentos melhores e nada disso. Então a gente tem que fazer da maneira como pode, tá certo? Bom, pessoal, o que é um gestor? Um gestor nada mais é do que uma pessoa que consegue liderar uma equipe, liderar um grupo de pessoas para poder conseguir fazer com que uma missão, ou seja, a missão da própria empresa, ela consiga evoluir. Então, basicamente, para entender a respeito do gestor, ele tem que ter três habilidades básicas. A habilidade técnica, que é uma habilidade de conhecimento daquilo que ele faz. Ele tem que ter uma habilidade humana, porque ele lida com pessoas, e uma habilidade conceitual. A habilidade conceitual, ela traz tudo aquilo que está no campo da empresa, seus concorrentes, as tecnologias que estão surgindo e também o mercado consumidor, porque toda empresa ela tem um grupo seleto de pessoas que compram dela e ali a gente pode estudar uma série de questões relacionadas à segmentação e tudo mais, certo? Então o gestor ele deve ter competências para administrar o andamento adequado dos processos e alcançar os objetivos. No vídeo de hoje ainda eu vou falar sobre metas, porque as metas também são tão importantes para isso, certo? Então o gestor ele orienta para o resultado. O gestor ele vai trabalhar para que todos que estão dentro da equipe dele, do setor dele, consigam remar para a mesma direção e chegar no mesmo caminho. Eu costumo falar para os meus alunos que numa competição de remo, por exemplo, quem que é o gestor? O gestor é o timoneiro muitas vezes. Ele não está fazendo o trabalho operacional. Ele está fazendo basicamente um trabalho de motivação, de entrega para a equipe, e isso faz com que o resultado seja muito mais visível lá na frente. Se vocês entenderam então que o gestor ele precisa ter competência, como que a gente conceitua competência? Pessoal, competência é um conjunto de conhecimentos também, só que está muito mais relacionado a como você vai aplicar esse conhecimento, se de forma mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente e por aí vai. Então existe uma limitação absurda, uma ilimitação absurda de questões referentes a isso, certo? A competência pode ser algo flexível, ela pode ter, por exemplo, questões relacionadas a conhecimentos dentro da área que você vai trabalhar e por aí vai, certo? Então a gente já sabe que o administrador ele aplica basicamente esses três conhecimentos. O conhecimento técnico ele vai sempre estar relacionado àquilo que ele sabe fazer. Existe uma coisa muito importante que é o know-how. O que é o know-how para quem trabalha e para quem lida dentro disso? O know-how é uma expressão em inglês mais conhecido como saber como, ou saber como fazer. O que é o saber como fazer? Se você trabalhar com qualquer empresa, ter noções administrativas são fundamentais, ok? Só que, por exemplo, se você vai montar uma fábrica de chocolate, de bombom de chocolate, o que é o know-how disso? O know-how é saber fazer o bombom. Vai trabalhar, por exemplo, fabricando móvel, o que é o know-how? É saber fabricar o móvel. Trabalhar, por exemplo, num supermercado é saber gerenciar produtos com validade, com vencimento e por aí vai. Como você vai montar gôndolas, por exemplo. E isso tudo acaba se tornando extremamente importante para a administração do seu negócio, certo? Então, dentro desses conjuntos de habilidades, a gente também tem questões importantes, como, por exemplo, a aplicação de conhecimento. Você precisa ter aplicação de conhecimento dentro de uma visão sistêmica de tudo aquilo que a empresa está inserida. Não adianta você tentar estipular algo
que era certo, era uma prática correta 20 anos atrás, sendo que hoje a realidade de mercado é outra, totalmente diferente, certo? O julgamento, a análise das situações também é importante. Por que esse julgamento ele é importante? Porque toda empresa precisa de gestores com espírito crítico. Esse gestor ele vai olhar as situações que estão ocorrendo no mercado e vai saber aplicar exatamente a colocação certa, ele vai saber colocar exatamente aquilo que a equipe tem que trabalhar, tem que saber administrar para conseguir chegar naquele resultado. A gente não pode imaginar o mercado como uma coisa parada, reta, quieta. Não, o mercado, gente, ele é dinâmico. O mercado ele muda o tempo todo. As tecnologias elas fazem com que a empresa que não corra atrás, ela fique para trás. O fax até 20 anos atrás era algo normal, comum. Com o aparecimento do scanner, com o aparecimento de tecnologias como WhatsApp e tudo mais, esse tipo de tecnologia caiu em desuso. Ou seja, as empresas têm que sempre buscar modernização de uma forma bastante ampla. E sobre a questão que envolve as competências e as habilidades, como é que a gente aplica ela dentro da pirâmide hierárquica? Não sei se vocês se lembram, no vídeo passado, basta vocês procurarem no canal, eu falei sobre pirâmide hierárquica. A pirâmide hierárquica nada mais é do que o topo, que é o estratégico, o básico, que é o tático, e a última camada, que é o operacional. Isso demonstra a relação de subordinação. Quem está em cima manda no que está embaixo, sempre. Como que se aplica isso? No estratégico, que é a ponta dessa pirâmide, nós temos habilidades conceituais. Por quê? Porque o dono da empresa, porque o acionista, o CEO, o presidente, ele precisa ter o quê? Ele precisa observar o mercado de forma conceitual. Ele não pode simplesmente ficar pensando de forma humana e nem técnica. Ele tem que saber observar todo o contexto para conseguir aplicar isso dentro da empresa. E principalmente para tomar decisão. O nível intermediário, que é o nível tático, tem que ter habilidade humana. E eu vou falar muito sobre habilidade humana, porque todo mundo já teve um chefe que não suportou. Eu vou contar umas historinhas sobre os chefes que eu já tive na minha vida. E o nível operacional, que tem que ter habilidade técnica, tem que saber operar a máquina, tem que saber lidar com o processo, tem que saber lidar com números, de acordo com a sua função, logicamente, certo? Então, pessoal, o administrador precisa basicamente saber planejar, tem que saber organizar e saber direcionar. O que significa isso? O planejamento, quando você começa um planejamento, você tem que mirar sempre uma coisa chamada meta. O que é a meta? É aquilo que você precisa chegar para você conseguir ter aquilo que você almeja. É o exemplo que eu faço, por exemplo, das meninas no verão, por exemplo, né? As minhas alunas sabem do que eu falo. Por exemplo, a questão de você estar namorando em junho, julho, agosto, setembro, come que não é condenado, sai para jantar e tudo mais. Agosto termina o relacionamento. O que você tem que fazer em setembro? Começar a malhar, começar a correr, começar a fazer isso, fazer aquilo. Para quê? Para chegar no verão em forma, né? Então você tem que estipular um método para você conseguir chegar nessa meta, que é entrar naquele biquíni, por exemplo. Isso é uma questão de planejamento. Você tem que planejar, você tem que ver como que você vai emagrecer para isso. Como que uma empresa estipula isso? Ela mostra, ela cria um cenário ideal para onde ela quer chegar. Quando ela faz esse cenário, quando ela cria esse cenário, ela vai ter que falar o seguinte: bom, eu vou ter que criar métodos para isso. Então, a meta, ela estipula métodos. O que é organizar? Organizar é você criar as diretrizes dentro da sua equipe. É falar para as pessoas, treinar as pessoas dentro da sua equipe para que elas façam isso. Organizar. O que significa organizar? Ficou claro? E direcionar. Direcionar, aí vai do ponto que é importante. Por que o gestor ele é tão importante? Porque ele vai saber dizer onde chegar. Ele vai saber mostrar até onde a equipe pode ir, até onde ela pode alcançar. E a meta, uma vez chegada, ela deixa de ser meta, ela se torna resultado. Por isso que as empresas, se você tem uma meta de 200 mil, o teu supervisor, ele vai colocar a meta de 250, porque ficou fácil. Então as metas, por que sempre aumenta a meta? Por causa disso.
Porque se você está fazendo academia, por exemplo, e você está aguentando 20 quilos no supino, você não vai ficar a tua vida inteira puxando 20 quilos no supino. Você vai querer ir para 25, 30, a mesma coisa tua empresa. Quando a empresa ela coloca metas e essas metas vão batendo, sabe o que significa isso? A empresa está ganhando participação de mercado. Isso que é importante que vocês saibam e vocês entendam, certo? Então, gente, tudo isso é possível por causa de uma coisa chamada liderança. Todos os líderes, todos os gestores são líderes? Não. Esse que é o grande problema. Mas, professor Bruno, o que é liderança? Pessoal, a liderança nada mais é do que um poder de influência. Quem tem liderança é mais influente. Eu dou o exemplo, por exemplo, daquela série do Discovery, Largados e Pelados. Se você pegar um grupo de pessoas, jogar no meio da mata, vai surgir um líder dali. Por que isso? Porque é uma questão natural do ser humano. Sempre vai ter alguém que vai ter mais poder de influência e vai conseguir tomar esse rumo, esse caminho, certo? Então, gente, é muito importante que se entenda isso. E é muito normal também que empresas tenham líderes que não são líderes, ou seja, são gestores que não são gestores. Por quê? Porque faltou habilidade humana. E vou falar uma coisa para vocês, o que eu mais tive foram líderes, gerentes e chefes que não tinham habilidade humana. Ou seja, pessoas que não sabiam lidar e trabalhar com equipes. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou extremamente grato a esses líderes. Porque foi graças a eles que hoje eu tenho meu próprio escritório, graças a eles eu tenho a minha própria rotina, graças a eles eu nunca mais quis saber de chefe na minha vida. Então, pessoal, basicamente isso. O gestor, ele vai sempre ter que comandar equipes, ele tem que saber lidar com isso, ele tem que ter uma série de habilidades, mas liderança é fundamental, pessoal. E a liderança, o líder, ele não pode perder o foco em nenhuma de suas metas. O líder, ele tem que ser um motivador acima de tudo. O líder, ele tem que estimular o desenvolvimento e as competências de cada funcionário. O líder, ele tem que saber compartilhar informação, vibrar com os resultados, certo? Eu gostaria muito que vocês comentassem também no vídeo. Se vocês quiserem alguma dica, comenta aí no canal. Eu faço um vídeo para a próxima aula. Aqui vai ser um vídeo por semana por enquanto, até eu conseguir ter tempo, conseguir criar mais conteúdo, certo? Pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu!